Olá, amores cristalinos! Tudo bem com você? Que é a Maíra Valenze do Conexão Cristalina. E hoje nós vamos fazer uma live imperdível! Então, antes de tudo, quero saber se está tudo certo aí, se tem alguém aí, se está alguém me vendo, me ouvindo. Se tem alguém ao vivo aí. E nós vamos começar hoje essa live falando sobre um tema. O tema da moda, né, gente? É o tema do quê? Da escassez, né? De como você atrair uma vida mais próspera para você. Então, fala, Mere. Boa noite, bem-vinda. Então, nessa live de hoje, vamos agora começar oficialmente. Tudo bem com você? Aqui é Maíra Valenze, eu sou acupunturista, radiestesista, coach e fisioterapeuta. E minha missão de vida é de inspirar pessoas a acessarem a luz cristalina que elas são, o poder pessoal delas, para viver uma vida com mais propósito, com mais prosperidade, abundância, através de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e de conexão com os cristais. Então, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre crença da escassez, né? Como você pode superar a crença da escassez para viver uma vida mais abundante. Então existe aí uma crença, né, que é muito enraizada, que é a crença da escassez. A gente vai falar um pouco sobre ela hoje. E é claro, eu vou te dar uma prática com cristais para você fazer aí, que vai ajudar você a se libertar, né, a olhar mais para essa crença e ressignificar essa crença da escassez para a abundância. E qual cristal que nós vamos usar hoje? Nós vamos usar, pega a sua cestinha de pedra lá, ó. Nós vamos usar o jaspe vermelho, que é esse cristal aqui, ou esse. Esse é o bruto e esse é o rolado, esse aqui. Então nós vamos usar o jaspe vermelho. Aí você fala assim, não tenho jaspe vermelho. Vou embora da live. Não vai embora, porque eu sei tudo sobre você. Mentira, tô brincando. Não vai embora, você pode fazer a prática mesmo sem o cristal. Aqui com o cristal, a diferença quando a gente faz a prática com cristal e sem cristal, qual é? Com os cristais, você consegue se reconectar aí com a organização cósmica, né? Com a luz cósmica, porque os cristais, eles são uma representação da luz cósmica, né? Então, existe uma perfeição energética dentro dos cristais, então eles são luz. Então você vai conseguir aí, usando cristais, né? Você vai conseguir acessar a luz que você vai ficar mais conectada aí com a luz cristalina. E isso vai gerar mais consciência para você, consciência espiritual também, é uma transformação muito mais profunda espiritualmente. Então vamos lá, pessoal. Para falar então dessa lei da escassez e da abundância, você tem aí, pega o seu jaspe vermelho, vai na sua cestinha de pedras aí que eu vou falar um pouco sobre isso. Então existe uma... Antes disso eu vou contar uma história para você, que é uma história muito interessante. Há um tempo atrás, eu lembro que eu estava conversando com uma senhora e ela disse assim para mim que ela estava chocada. Estou chocada. Estou chocada, Maíra, porque eu estou vendo muitas lojas fechando, muitos estabelecimentos comerciais fechando. E eu estou muito preocupada com isso, tal, enfim. Eu lembro que na mesma semana, eu fui almoçar em um restaurante onde eu conheço os donos, que são muito queridos, e a gente estava conversando que aqui nessa região aqui da Vila Mariana existe uma padaria que era muito famosa, né? E o dono virou para mim e fez assim, você tá sabendo que a padaria tal foi demolida? Eu falei, não acredito. Ele falou, E aí ele já disse assim, parece que vai ser uma loja enorme, essas lojas de departamentos. Ele falou a Renner, C&A, sei lá.
E foi na mesma semana isso. Por que eu tô te contando isso? Porque na mesma semana eu vi histórias parecidas com dois olhares diferentes. Uma dessa senhora que estava vendo um grande problema, que ela estava vendo muitos imóveis vazios, né? E ela estava muito preocupada, lá tem muito comércio fechando. E na mesma semana, o dono desse restaurante, muito feliz porque ia abrir uma loja lá, e ele falou, nossa, vai ser incrível, porque vai ter muito emprego, enfim. Então, é para você ver que tem a mesma vibração, a escassez e a abundância, elas estão na mesma faixa, com vibrações completamente opostas, tá? Então, pra gente dar continuidade, só para te avisar, né, que nós seres humanos, nós viemos de uma fonte divina. E você acha aí, você que está me assistindo ao vivo, você acha que essa fonte que nós viemos, essa fonte divina, essa fonte cósmica, ela é uma fonte escassa? Olha a quantidade de células que você tem, a quantidade de órgãos, como tudo funciona sincronicamente. Eu lembro quando eu comecei a estudar fisioterapia, há 20 anos atrás, há mais ou menos 20 anos atrás, eu lembro que o que eu ficava mais encantada era a quantidade de células e de coisas dentro do nosso corpo, né? Então, nós viemos de uma fonte inesgotável de prosperidade. Nós viemos de uma fonte próspera, não tem como negar isso. E o que acontece, né? Por que a gente vai criando essa crença de escassez aí? Essa crença da escassez, ela é decorrente de tudo que a gente viveu no nosso passado, né? Essa crença da escassez, ela diz que se todos os seres humanos do nosso planeta tivessem acesso a todos os recursos naturais, enfim, se todos os seres humanos começassem a consumir mais, o que iria acontecer? O que é muito lógico que a gente ouve por aí. O que é muito lógico e muito que a gente ouve, né, e que faz até algum sentido entre aspas, é que, se todo mundo começar a consumir, o mundo vai acabar, né, vai ter um caos total, vai todo mundo começar a consumir e, enfim, o mundo vai acabar. Tem gente aqui perguntando se pode usar um outro cristal. Então, se você não tiver o jaspe vermelho com você, você faz a prática sem o cristal, tá bom? É importante que seja algum cristal aí vermelho, né, no caso. E eu indico sempre o jaspe, que é um cristal fácil de você encontrar. Então, essa crença da escassez, ela está muito enraizada no nosso universo, no nosso mundo, no nosso inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é a soma das mentes, né? É a soma da negatividade de várias mentes, né? De todas as mentes de todos os seres humanos que aqui habitam. E essa crença, ela dá origem a diversos padrões negativos altamente sabotadores. Então, quem aí de vocês já ouviu algumas coisas... geralmente a gente ouve isso quando a gente é criança, do tipo... olha só, você não pode ter tudo, né? Não se pode ter tudo na vida. Quem aí já ouviu essa crença? Não se pode ter tudo, melhor pingar do que secar. Então, se você estiver me assistindo ao vivo aí, diz se você já ouviu essas frases, né? Melhor pingar do que secar, não se pode ter tudo na vida, dinheiro é sujo, né? Dinheiro é sujo é uma outra crença até que está nesse meio de uma vida nada próspera, né? E muitos de vocês já ouviram, eu também já ouvi isso, né? Essa crença de que não se pode ter tudo, de que se todo mundo tivesse acesso a muitas coisas, o mundo iria acabar, ia ser um caos total. E de quem que é, e por que isso acontece? Por que isso acontece, né? De quem é a culpa? De quem é a culpa disso tudo acontecer? Então é assim, para explicar isso para você,
Para você entender que nós, seres humanos, nós somos seres, né? E dentro da gente, a gente, na verdade, é a soma aí de diversos, de tudo que, de vários eventos, experiências que a gente viveu, que a gente testemunhou. E essas experiências, elas estão dentro delas, né? Dessas experiências que a gente viveu. A gente guarda emoções negativas, pensamentos limitantes, toda uma negatividade. É claro que a gente guarda também positividade de coisas que a gente viveu. Mas o nosso sistema de crenças, né? Ele é formado de crenças limitantes, ele é formado pela negatividade que a gente carrega ao longo da vida, né? De histórias que a gente ouve, de coisas que a gente testemunhou. Então a gente às vezes testemunhou alguma falência, a gente viveu às vezes, sei lá, às vezes o seu pai foi mandado embora, a sua mãe também, e aí você viu aquele clima tenso em casa. Enfim, a gente carrega uma negatividade. Todos nós temos uma negatividade dentro da gente, dessas emoções, desses eventos que a gente viveu, que a gente testemunhou. E aí a gente joga isso pro universo. Isso fica guardado no nosso inconsciente. Por que fica guardado no nosso inconsciente? Nosso inconsciente é uma caixinha caixinha de tesouro, né? E a gente não aguenta deixar tudo no nosso nível consciente, então a gente joga lá. Isso está guardado. Então, coisa que você viveu quando você era muito pequeno, está lá guardado. E aí, isso vai gerar um inconsciente coletivo, ou seja, uma massa, né? E hoje em dia, claro, a gente tem uma massa muito negativa, o nosso inconsciente coletivo, nós estamos imersos aí em um universo extremamente negativo. E aí, o que acontece? O que a gente vê por aí, né? A gente vê... se você ainda assiste TV, se você ainda vê jornais, vai deixar uma diquinha aqui pra você, para parar de ver isso aí. Por quê? Jornal, TV, rádio, que trazem aí notícias notícias tristes, notícias de crise, e isso vai vai conectando a gente com uma negatividade. Então você começa a vibrar essa negatividade também. Então, tudo que a gente viveu, tudo que a gente testemunhou, tudo que a gente passou na nossa vida de negativo fica guardado dentro da gente. E isso vai gerar um sistema de crenças, né? Ou seja, nesse sistema de crenças, é um modus operandi que a gente fala, né? É a forma como a gente vai criar a nossa realidade através desse nosso sistema de crenças. Isso vai interferir completamente na forma com que o seu cérebro vai filtrar a realidade para você. Dentro da nossa mente a gente tem um mecanismo de filtro da realidade. E a negatividade que a gente carrega vai interferir completamente nesse filtro da realidade. Então, uma vez eu estava em um evento de desenvolvimento pessoal e a gente fez um teste. A gente fez um teste que era o seguinte... A gente separou em duplas, lembrei disso agora, estava nem programado. A gente separou a gente em duplas e um contou pro outro uma história muito triste. E aí o professor disse assim, que na verdade foi o evento do Jerônimo Temel, que é um coach aí de super sucesso, e ele disse assim, repara no que a pessoa da sua frente, o rosto dela, a expressão dela, quando você conta essa história triste. E era impressionante, porque a gente contando uma história triste de, sei lá, de crise, enfim, a pessoa ela ia encurvando, ela ia ficando triste, ela ia ficando mal, né? E depois a gente fez o inverso, a gente contou uma história feliz e aí todo mundo sorria. Então isso é para você ver que interfere, o que a gente ouve por aí, o que a gente vê, o que a gente testemunha, isso tudo isso vai gerar mais negatividade, né? Ou não, dependendo do que você vê, do que você escuta. Então, só uma diquinha aí para quem ainda cai, para quem está nessa pegadinha de ver TV, de ver jornais, de noticiários, notícias tristes, notícias apavorantes. Meu povo, vamos acordar, meu povo. E então, é isso, tá? No caso da escassez, da crença da escassez, essa negatividade fica impregnada no seu corpo
impregnada também nos seus meridianos de acupuntura, nos nossos canais de energia. Isso vai bloquear a passagem de energia vital, que os chineses já falavam isso lá atrás. Isso vai interferir completamente na forma como que você experiencia na forma como você atrai uma nova realidade para você. Tá? E o que acontece? E o que isso tem a ver com a negatividade do mundo? Não sei se você sabe, mas nós estamos todos juntos, nós somos todos um. Aquela historinha de nós somos todos um é verdade. Então, nós estamos em um planetinha azul, numa escolinha azul, e tudo que você pensa, tudo que você vibra, interfere no restante. É só você olhar para o seu corpo, a quantidade de células que você tem dentro do seu corpo, elas vão se comunicar de uma forma e você é um ser único. É a mesma coisa com o universo. Todos nós somos seres individuais e juntos nós formamos uma massa. E quanto mais você trabalhar a sua negatividade, dissolver as suas emoções negativas, suas crenças limitantes, os seus pensamentos que te bloqueiam, quanto mais você se libertar dessa negatividade, quanto mais você dissolver isso, o que vai acontecer? Mais o universo vai ficar mais leve. E aí, quando a mente coletiva ficar mais saudável, a gente vai mudando de eras, né? A gente está passando por uma grande transformação planetária. Isso é balela? Não, não é balela, porque tem muita gente despertando para um novo nível de consciência. Então isso vai acontecendo. Então quanto mais você se melhorar, quanto mais começar, e não adianta você ficar esperando o outro, minha gente. Tem que começar pela gente. Quanto mais você se melhorar, quanto mais você se trabalhar e dissolver a sua própria negatividade, né? Olhar para as suas questões, mais o universo estará com uma mente coletiva muito mais saudável, muito mais próspera. Então, quanto mais você se melhorar, mais você vai aí curar a negatividade do planeta. Beleza? Então, continuando aqui, já vou passar a prática para você. O que acontece também em nível energético, em nível dos seus chakras. Chakras são centros energéticos que a gente tem no nosso corpo inteiro, mas principalmente os chakras principais são 7 chakras principais conectados com as suas 7 glândulas. Os nossos chakras são portais de consciência que conectam a gente com a nossa fonte, né? Os chakras, eles são centros de energia que fazem tudo no seu corpo funcionar. E sabe o que acontece? Quem aí sabe qual chakra que quando a gente está mal financeiramente, a gente não está vivendo uma vida abundante, quem aí sabe qual chakra está com problema? Quem chuta aí qual chakra do seu corpo? Nós temos 7 chakras principais, que o chakra básico, ele está lá na região de períneo. Depois você tem um outro chakra, que é o chakra sexual, que está abaixo do seu umbigo. Depois a gente tem o chakra plexo solar, que está acima do seu umbigo. O cardíaco, nós temos o laríngeo, o frontal e o coronário, que está aqui. Temos outros chakras também, mas esses são os principais. Ah lá, ó, teve gente que já respondeu aqui. Guilherme, o básico. Quem mais? Rafael, o do estômago. Quem mais aqui? Quem quer chutar aí para saber qual é? Priscila. O básico, chakra básico. Quem mais? Tá aqui. Tem um monte de gente ao vivo aqui que eu tô vendo vocês, hein? Eu sei onde vocês moram. Não, tô brincando. Não sei onde vocês moram, não. Quem mais aqui? Onde vocês acham? Qual o problema? Enquanto vocês escrevem, eu vou beber uma água. E para quem falou básico, high five! Quem falou básico acertou, ganhou um ponto. Quando a gente fica nessa situação, é o chakra básico. O chakra básico é o chakra que conecta a gente com as nossas raízes. Através do chakra básico, a gente, quando ele está em equilíbrio, a gente tem uma conexão
a gente tem uma conexão muito mais equilibrada com a Terra, né? A gente vive uma vida onde a gente está mais seguro, com mais energia, com recursos físicos pra gente, né? Com prosperidade, abundância. Então a gente lida bem com isso, tá? Então hoje nós vamos fazer uma prática com cristais, com jaspe vermelho. E se você não tem o jaspe, você faz sem o cristal, tá bom? E antes de a gente começar a prática, eu vou pedir para você fazer algo que é muito interessante aqui. Vamos lá. Você vai pensar, nesse momento agora, no salário que você ganha. Beleza? Pensa aí o quanto você ganha. E eu vou pedir para você dobrar, para você pensar no seu salário e você dobrá-lo, né? Como se você fosse ganhar o dobro, tá? Do seu salário. E veja dentro de você se deu algum desconforto. Dê um nome para a emoção que veio, que pode ser emoção negativa, que pode ser medo, ou algum pensamento. Veja se isso rolou aí, tá? Então pode ser medo, que tipo de pensamento que veio com esse medo? Pode ser tristeza, pode ser sentimento de impotência. Quem tá ao vivo, escreva aqui embaixo para mim qual sentimento que veio quando você pensa no seu salário dobrar ou triplicar, enfim. Qual sensação que deu para você? De que não é possível? Olha lá. Desânimo. Quem mais aqui? E aí, a emoção que você teve, você vai dar um nome para essa emoção. Hoje nós vamos limpar essa... É um processo, né? É uma jornada. Quando você começa a limpeza de emoções negativas, quando você começa essa limpeza, é uma limpeza que não tem fim. Hoje a gente vai começar a limpar, tá? Ó, vamos lá. Guilherme falou desânimo. Priscila falou felicidade. Legal, Priscila. Mas vê se dentro de você acha isso possível, tá? Não sei se eu fui clara aqui. Então, imagina o seu salário dobrar, né? E veja se tem algum sentimento, uma emoção que não é legal, que pode ser, putz, meu. Aqui, ó. Rafael falou, seria um sonho, né? Então pensa se esse sonho ele é tão irreal assim, e sejam honestos com você. A limpeza emocional, ela precisa ser o mais honesta possível, porque aí você se liberta, você vai reconfigurando seu sistema de crenças. Mel falou, impossível. Rodolfo, incapacidade. Legal, é isso aí, vocês captaram. Então vocês vão escrever a nota desse desconforto. Por exemplo, o que eu tô lendo aqui, eu não consigo ler tudo, tá? Então, às vezes, ou sobe muito rápido, eu não consigo acompanhar. O Rodolfo escreveu incapacidade, tá? Dá nota de 0 a 10, Rodolfo, para essa incapacidade. Tá? 0 é nada, né? E 10 é master, tipo incapaz, muito incapaz, 100% incapaz, tá? Guilherme, sinto que eu não mereço. Mel, impossível. Legal. Quer dizer, não é legal ter essas emoções, mas vambora. Vocês estão no lugar certo, meu povo. Vamos tratar isso aí aqui. Rafael, é real. Já venderam uns 4 milhões em produtos. Rafael, qual o sentimento dentro de você que te dá, né? Qual emoção, pensamento, né? Que dá, escreve isso. Pode ser o quê? Uma dificuldade? É difícil? Quanto que é difícil? Tá bom? Mel, 5, nota 5. Que ela escreveu impossível, né, Mel? Beleza. Então, quem tá ao vivo aí e escreveu. Então, agora nós vamos fazer uma prática. Então, vocês anotaram isso aí, né? Então, nós vamos agora fazer uma prática. E para quem não me conhece, eu canalizei há uns 3 anos atrás um método que se chama Conexão Cristalina, que é um método de ativação da frequência cristalina
dentro do seu corpo. E para isso eu utilizo comandos verbais, cristais e TFT, que é um método onde você estimula você mesmo uns pontos de acupuntura. E através desse estímulo, você vai fazer e através dos cristais você vai fazer uma limpeza energética de todo o seu campo cristalino, né? Aliás, de todo o seu emocional. E aí você vai reprogramar o seu corpo, você vai reprogramar, você vai se libertar das emoções negativas, no caso desse exercício aqui. E você se libertando dessas emoções, você fica livre dessa negatividade, tá? Então vamos lá, todo mundo com seu cristal aí, todo mundo anota, né, a emoção e anota, então simbora, tá bom? Então você que não me conhece, só você me acompanhar, eu vou passar a sequência agora sem o cristal. Então o primeiro ponto é esse aqui, você vai bater com 3 dedos, ó. O próximo ponto abaixo do nariz, o outro ponto no início da sobrancelha, o outro ponto abaixo do olho, o outro ponto abaixo da axila, o outro ponto na clavícula, esse ponto aqui, ó, eu tenho ela bem forte aqui, bate assim, o outro ponto no mindinho, a gente bate na ponta dele, o outro clavícula de novo, o outro indicador, clavícula. Então você só vai precisar repetir comigo, beleza? Então vamos lá, segura o seu jaspe aí vermelho e você repete comigo. Mesmo que eu tenha ficado tanto tempo na crença da escassez, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha acreditado muito tempo na crença da escassez, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu venha carregando essa negatividade dentro de mim, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu escolho nesse momento agora me libertar de toda emoção negativa envolvida nesse sentimento, nessa crença da escassez. Eu me liberto do medo, eu me liberto dos pensamentos de que eu não mereço, de que eu não sou merecedora. Eu me liberto do pensamento de que é muito difícil, de que vai me dar muito trabalho, de que eu não vou conseguir. Eu me liberto de qualquer medo, angústia, medo do sucesso, medo do fracasso. Eu me liberto nesse momento agora de qualquer tensão que exista no meu corpo. Começo também a me libertar de qualquer sentimento autossabotador que eu mesmo criei para mim. Eu me perdoo por eu ter acreditado e carregado essa crença da escassez durante tanto tempo da minha vida. Eu me perdoo e perdoo também qualquer pessoa, instituição que tenha me feito sentir, que tenha me despertado a emoção, a sensação e tenha ativado em mim a crença da escassez. Eu me liberto também da posição de vítima, que algumas vezes eu me coloquei perante a vida. A partir de agora, eu escolho ser a protagonista, o protagonista da minha história. A dona da minha própria energia. Eu escolho sair também do ciclo da lamentação, do vitimismo. Eu me liberto dessa crença da falta, de que vai faltar as coisas, de que vai acabar, de que o mundo vai ser um caos, de que eu nunca vou ter nada para mim. E nesse campo cristalino de luz ativado dentro do meu corpo, eu escolho me conectar com a minha coragem,
Eu escolho me conectar com a minha abundância interna, com a minha força, com a minha garra, com a minha determinação. Escolho me conectar com a minha abundância de amor. Eu me conecto com a prosperidade começando comigo, começando com a minha prosperidade interna. A partir de agora eu escolho comandar minha mente e a minha energia para eu atrair pessoas e situações que me façam crescer, que me façam prosperar. E eu escolho aceitar o sucesso com alegria, a abundância, a prosperidade, com muita alegria, com gratidão. E eu escolho treinar também para agradecer, para encontrar motivos para agradecer, para exercer a minha gratidão. E é nesse espaço, é nessa energia que eu escolho ficar agora. De conexão com a minha luz interna, com o meu alto amor, com o meu alto respeito, com a minha valorização pessoal. E é nesse estado que eu vou ficar agora. Então agora, respire um pouquinho e me diga o que você sentiu. É muito comum sentir sono, arrotos, azia, lembrar de outras histórias, lembrar de insights, é muito, muito comum. Porque esse exercício é um exercício de libertação, né? De você dissolver esse conteúdo negativo, então às vezes vem outras coisas. Então a dica que eu te dou, quando essa live acabar, ela vai ficar online por algum tempo. Então você anota os pontos e você faça pensando nesse outro evento que surgiu. Então, como é que vocês estão? Escreva aqui embaixo para mim quanto era a nota do seu desânimo, da sensação de que não merecia e quanto que ela ficou agora. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Escreva aqui embaixo para mim. Ou vocês estão muito quietinhos ou eu não estou conseguindo ler nada. Um silêncio, assim, ó. Rafael, eu senti uma azia. É muito comum, Rafael, azia. Tem gente que às vezes chora, tem uma catarse. Isso é muito comum porque você mexe em todo o seu sistema, né? O TFT com os cristais, ele gera um campo de organização. E muitas vezes de organização, nessa organização você precisa, às vezes, ter azia, você às vezes precisa, às vezes tem sono, isso é muito comum. Guilherme, sensação, nota 8 que não merecia, agora 5. Eu acho que foi o oposto, né, Guilherme? Porque a nota... Ah, entendi. Sensação de não merecimento antes era 8, agora 5. Legal, você pode repetir, Guilherme. Assim que acabar essa live, você pode repetir o exercício.